Seja bem-vindo ao seu espaço dedicado ao empreendedorismo digital. Esse é o Inovativos, programa aqui na Band News FM que você acompanha sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todos os papos, poder assistir esse e todos os outros que já tivemos e aqueles que a gente ainda vai ter aqui ao longo da programação da Band News FM. Programa apresentado por mim, Alexandre Bentivolio, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Inovativos. Hoje, Alexandre, a gente vai falar de um tema muito legal, que é a educação e como a tecnologia pode ajudar a dar esse acesso, a dar mais informação e mais qualidade também nesse ensino, que está cada vez mais rápido para acompanhar tantas transformações que a gente vê no dia a dia. E, essencialmente, aquelas habilidades que a gente precisa ter e trabalhar, como comunicação, o interpessoal, que hoje, sem sombra de dúvidas, são características e habilidades que são cada vez mais requisitadas. O nosso convidado hoje é o Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. Eu queria te dar as boas-vindas aqui, Guilherme. Queria que você contasse um pouco sobre a trajetória da Gama Academy e um pouco também da sua trajetória pessoal, profissional, por onde você passou até chegar até aí. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, sempre acompanho, é uma injeção de ânimo ver um assunto como empreendedorismo, né, como inovação sendo difundido aqui no programa de vocês. Eu tenho 34 anos, sou o Guilherme Junqueira, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Empreendi, né, desde a saída da faculdade ali, eu trabalhei na Ambev, fui trainee, de lá para cá sempre vim empreendendo, já estou no meu quarto CNPJ, uma empresa quebrou, outra acabou sendo super bem sucedida, outra era uma associação sem fins lucrativos, e a Gama, mais recente, vai fazer 7 anos esse ano, é uma escola para a formação dessas profissões do futuro, que agora são do presente, né? São mais de 45 mil alunos, mais de 800 empresas, que contratam, né, de cada 10 alunos que saem da Gama, 8, 9 já saem empregados ali em um curtíssimo espaço de tempo. Então, o nosso foco é segurar no pulso das empresas, entender quais são os desafios, demandas e gaps ali educacionais, principalmente, e formar profissionais que estejam muito alinhados com o tema empregabilidade. E é por isso que a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre como a gente vem formando profissionais de tecnologia que estão tão escassos e vão ser ainda mais escassos daqui para frente. E essa é a grande missão da Gama como um todo, que desde o ano passado começou a fazer parte também do Grupo Ânima, foi adquirido por um dos 3 maiores grupos educacionais do Brasil, que é detentor da Anhembi Morumbi, da São Judas, de 25 marcas de universidades, são mais de 330 mil alunos ao longo do Brasil inteiro, e de marcas segmentadas, verticalizadas, como a HSM, que é de educação corporativa, Singularity, que é de inovação, tecnologia, disrupção, a Le Cordon Bleu, que é de gastronomia, Ebrad, que é de direito. Então, a Gama é essa vertical de tecnologia do Grupo Ânima, e que a gente está muito feliz aí com várias coisas que estamos conseguindo fazer nessa nova fase, como de startup para growth stage, né, empresa em fase crescente. Meu caro, é um prazer tê-lo aqui também no Inovativos. Acompanho a história de vocês desde lá do início. Muitos amigos meus contrataram a solução de vocês. E, para começar, tratando de um ponto e um problema que vocês, desde o início, tentam solucionar, que é essa carência de mão de obra em tecnologia. Existe um complicador que, diferentemente de tempos anteriores, se torna ainda uma tarefa muito mais difícil. Se antes eu tinha uma máquina nova numa indústria e eu precisava de um funcionário, um colaborador, uma pessoa para operar aquela máquina que tinha uma vida útil lá de 10, 15, 20 anos, eu promovia algum curso técnico que o capacitasse para aquilo e estava certo. A pessoa ia, a partir daquele momento, se desenvolvendo a partir daquela habilidade. Hoje a gente vê que um curso de tecnologia que se propõe a ensinar determinada linguagem
pode ser que no final do curso aquela linguagem já não é mais utilizada. Eu estou falando de linguagem de programação, então ele pode começar a programar com Java e aí no final do curso o mercado já está pedindo Python, assim, numa velocidade incrível. Como então trabalhar nesse cenário de mudança muito rápida, principalmente no ensino em tecnologia, seja para desenvolvedor, sistemas admin, qualquer outra coisa que você queira olhar, essa variável é muito presente, tanto é que chega até a ser engraçado que as ofertas de vagas em redes sociais e tal parece uma cartela de bingo. Tem um monte de coisa que a pessoa precisa ficar preenchendo lá para ser contratada. E essa lista só aumenta, ou seja, só agregam conhecimentos técnicos em tecnologia. Então, eu citei Java e Python, é Java, Python e mais um. E se vier outro, agrega o outro, e assim por Exato. diante. Como trabalhar nesse cenário? Ó, eu vou dividir em duas, três partes aqui, tá? Primeiro que a gente tem que olhar, quem quer trabalhar com educação necessariamente vai passar por um tema chamado metodologia de ensino. E uma das coisas muito fortes que a Gama investiu desde o início é que temos que formar profissionais que saibam aprender a aprender. Porque, infelizmente, a gente não foi formado na escola sobre como funciona o nosso modelo de aprendizado, absorção, aplicação de uma teoria que a gente aprendeu na prática para gerar assim, resultados. E isso é o que chamamos de aprendizado, né? Nada distante disso, porque conteúdo é commodity, temos disponibilidade em todos os lugares, mas como você recebe, pratica, interage com outras pessoas esse conteúdo e leva ele ao aprendizado é o que diferencia boas escolas de outras escolas. Então, acho que parte de um pressuposto que hoje, para ensinar tech skills, né, que essas habilidades de tecnologia, a gente já parte de uma premissa que a gente não está na pedagogia, que é ensinar crianças. A gente também está numa transição da andragogia, que é ensinar adultos, onde o adulto também tem ali um protagonismo a ser compartilhado, uma construção a ser feita, não é só o professor detentor do conhecimento passando a verdade pura e necessária ali para um aluno. Não, pelo contrário, tem troca e a construção é coletiva. E por fim, queremos, né, tornar o Brasil um país mais eutagógico, ou seja, eutagogia é aquele profissional que assumiu o protagonismo do seu próprio processo de aprendizado, não terceiriza o sucesso do seu aprendizado para uma escola, para um curso. Pelo contrário, eu vou colocando na minha cestinha autodirigida aqui um curso, uma experiência, um networking com pessoas, uma viagem para o exterior, tudo isso agrega no conhecimento, não é só o certificado, né? Como a gente comumente criou essa cultura de um finge que aprende, outro finge que ensina, e aí assim vamos levando, empurrando com a barriga. Então, acho que essa é uma premissa extremamente balizadora para que a gente entenda tech skills como algo muito vivo. Né? Então, dito isso, que metodologia é a parte importante e que aprender a aprender é a skill principal em um ambiente extremamente volátil e totalmente ágil, a gente parte para a segunda premissa, que são skills que são mais duradouras, apesar de ser chamada de soft, que de soft não tem nada. A gente chama aqui essas skills de power skills, né, de people skills, então tem várias definições, mas basicamente são as habilidades comportamentais que você tem, empatia no trabalho, saber trabalhar em equipe, lidar com frustrações, saber resolver conflitos, saber ter um pensamento lógico, mas ao mesmo tempo resolvendo um problema complexo. Isso é o que te mantém vivo profissionalmente nos próximos 20, 30 anos. Então a gente investe muito em como aprender soft skills sem ter que comprar soft skills. Porque ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu queria fazer um curso, né, de comunicação não violenta. Putz, isso aí acaba sendo muito ongoing e é muito importante que você faça isso com pessoas. Porque com pessoas você vai testar suas habilidades, vai ganhar seus feedbacks ali e vai ver se você realmente está apto ou não. Então, como você disse aí no Java, no JavaScript, no Python, no Flutter,
não importa a hard skills, a gente sempre coloca ela como isca, mas entrega também um conjunto de habilidades que a gente sabe que a pessoa às vezes não vai querer tanto, mas ela precisa. E aí no final é provado porque a quantidade de gente que é empregada no final é devido a isso, é um método de aprendizado que facilita esse processo, engaja esses alunos, e no final a gente também tem essa parte das soft skills que ajuda. E aí uma terceira e última aí é mais conceitualmente falando em relação à velocidade, à tecnologia. Hoje, grandes empresas já estão consolidadas em grandes plataformas, frameworks, linguagens de programação, então não tem muito jeito de você se negar a aprender uma dessas core hard skills, né? Então, a gente divide aqui de core skills, o que é adjacent skills, ou seja, habilidades adjacentes ali, paralelas, e o que é completamente novas habilidades. Então, um profissional ele tem que ter um conjunto ali quase que de 70, 20, 10 dentro dessas proporções. 70% desse seu foco em aprendizado vai ser em algo que já está estabelecido, já tem um grande banco usando uma aplicação, então isso significa que muitas pessoas e outras empresas estão dentro dessa originação. Porque se for nascer profissionalmente, né, se tentar se inserir numa linguagem que é super nova, numa tecnologia que é muito recente e tudo mais, você pode até estar surfando, mas você vai ter que ter tempo para ela decantar e você ir junto né, nessa onda de sucesso que também pode não dar certo. Então, a recomendação é essa. Escolha uma que são fortes no mercado, e todas as nossas ofertas hoje são baseadas em oferta e demanda, então você nunca vai ver um curso aqui que a gente não tenha uma ponta de demanda, de necessidade lá do outro lado, e aí vai distribuindo essas outras. Quero aprender Arduino, quero aprender aplicações low-code, que demandam menos programação, inteligência artificial, várias dessas coisas você pode ir fazendo complementariamente e depois aumentando, né, a quantidade de estudo e intensidade de trabalho com essas ferramentas. Então, eu diria que essas três coisas ajudam muito esse profissional a se manter vivo, né? Investe num jeito de aprender a aprender, consiga entender quais são as suas skills fortes e não tão fortes em relação ao comportamental e desenvolva elas, foque nelas. E terceiro, segure no pulso do mercado, e o mercado vai te guiar pelo que está sendo usado e o que está dentro das demandas para te manter vivo aí profissionalmente por muito tempo. E, Guilherme, você falava um pouco sobre os cursos que vocês oferecem na Gama Academy. Eu queria que você contasse, todos são em modalidade ensino à distância, como as pessoas podem fazer para se matricularem e qual grau de instrução que é? São cursos livres, é especialização, é uma pós-graduação? Qual que é o tipo de curso que vocês oferecem? Legal. Hoje, o nosso foco 100% é em cursos relacionados à tecnologia, então, desde programação, design, dados, toda a parte de produto, tudo que hoje é core dentro de empresas que são já digitais, nativas digitais, e aquelas que estão se tornando, fazendo a famosa transformação digital. Isso acontece, né, dentro de um mercado em extrema abundância de vagas, né, de profissionais dentro dessa categoria de tecnologia. E aí, por isso, nossa oferta hoje é 100% remota, online e feita tanto para profissionais quanto para empresas, né? A gente tem duas divisões aqui que traz cursos regulados e não regulados, ou seja, cursos como pós-graduação e MBA que você pode fazer em segurança de dados, em data science, em DevOps, que são temas mais específicos de certificação, e você vai ter ali o seu diploma reconhecido pelo MEC. E você tem cursos livres ali, com duração de 6 meses, de 3 a 6 meses em média, que você pode fazer também de uma maneira mais livre, mais cadenciada pela metodologia da Gama, que te ajuda a guiar, ou seja, nós não temos cursos que é 100%, o aluno vai lá e fica solto, né? A gente tem um processo de mentoria, de desafios, de trabalho em grupo, então isso tudo precisa ter essa cadência e acompanhamento do ponto de vista da Gama, e isso explica o sucesso na nossa taxa de engajamento, que é quase de 90% das pessoas que começam concluem os nossos cursos, e boa parte dessas rapidamente já é empregada, quando assim for o objetivo, tá? Esse é o lado pessoa física.
Do lado empresas, hoje a gente ajuda empresas que têm áreas ali de tecnologia que queiram fazer ou contratação ou desenvolvimento, treinamento desses profissionais. Então, tudo começa com uma plataforma 100% integrada ali, que atrai, seleciona e treina essas pessoas num ambiente único, numa experiência que entrega engajamento para esse profissional. Afinal de contas, ele vai ser um colaborador ou já é um colaborador dessa empresa, e tudo baseado numa evolução de aprendizado que a gente metrifica qual que é a proficiência técnica dessa pessoa no começo, no meio e no fim de cada ciclo formativo, de cada ciclo de treinamento. Então, a gente tem Itaú, Magalu, grandes empresas, Accenture e assim vai, quase 800, mais de 800 empresas aí que estão conosco, formando seus times de tecnologia ou contratando profissionais que estudam conosco e acaba fazendo muita diferença. E a gente aprende muito com as empresas, com as demandas, com essa velocidade do mercado, mas também adaptabilidade do mercado em momentos de crise como a gente viveu ano passado. Então, acho que isso é algo que é muito relevante aqui para o nosso papo. Eu vou tentar colocar duas perguntas em uma aqui. Então, a primeira é que a gente está verificando uma forte preferência, principalmente dentro dessa seara digital, né, onde há muita troca de informação, você consegue desenvolver novas aplicações, serviços de uma maneira muito veloz. A preferência por professores fazedores ou professores que já conseguiram construir alguma coisa ao invés do professor teórico e tal, né? Então, o primeiro ponto é o que você tem de informação, de dados, inclusive desse perfil mais recente, mais específico dessas pessoas que querem entrar no mundo digital, no mundo da tecnologia e que buscam um curso mais prático com pessoas que realmente já têm alguma história e já fazem aquela determinada aplicação que eles propõem ensinar. E a outra grande questão que é voltada justamente em como o processo vem se dando dentro das empresas para a contratação dessas pessoas. Porque o que eu vejo são muitas empresas contratando alguém que tem uma base muito boa em exatas e no decorrer do desenvolvimento dentro da empresa há uma série de formações muitas vezes não institucionalizadas, ou seja, a empresa, a startup, a empresa de tecnologia não dá um nome de universidade corporativa ao que o valha, mas que o dia a dia faz com que essas empresas ensinem essas pessoas e tenham um processo de desenvolvimento. Então, assim, de um lado você tem, me parece, um perfil diferente de aluno e do outro uma forma das empresas resolverem que difere um pouco do que a gente via no passado. Como é que vocês posicionam e estão enxergando essas duas questões? Ótima pergunta e ótima junção, né? Porque é exatamente uma conexão dos dois lados. Esse perfil de aluno, para você ter ideia, hoje 55% dos nossos alunos são transição de carreira. Isso significa que eu estou falando de uma enfermeira, um antropólogo, um jornalista, algum profissional que, de certa forma, está enxergando na sua carreira algo ali que está o fazendo movimentar-se e entendendo e olhando tecnologia como um grande futuro próspero, está indo para lá. E aí a gente vê motivações como salário, motivações como o desafio, o trabalhar em empresas remotas, que virou algo muito interessante e constantemente citado no pacote de benefícios das empresas, tal. Então, isso tudo tem participado, né, desse novo perfil. E aí o novo perfil do aluno, que está sendo mais pragmático, você vê pesquisa de Londres, 2/3 dos alunos em fase de tomada de decisão de um curso de graduação já não vê mais com os mesmos olhos que a outra geração viu em relação ao custo-benefício. Quanto eu vou investir de tempo, dinheiro e esforço para quanto eu vou ter de retorno e quando eu vou ter esse retorno. Por isso que abre, então, lacunas e espaços grandes aí para cursos de formação em tecnologia, porque exige muito mais
do profissional aquela competência técnica, o aprendizado na prática, e aí a conexão com o mercado, e aí quem tem isso do ponto de vista educacional consegue atrair bons alunos e empregar ótimos profissionais, e aí tem muita conexão com esse perfil muito mais focado em empregabilidade e esse perfil mais maduro, que já tem uma noção do que quer ou que não quer, já tem um nível de consciência também, ou até de experiência ali no mercado de trabalho para ter desenvolvido minimamente as suas competências comportamentais, e aí facilita esse processo de migração, que não é um processo fácil, né? Então, acho que esse é o grande disclaimer aqui. Entrar no mundo de tecnologia é um mundo difícil, desafiador, e que apesar de ter bastante abundância de vagas, bastante ofertas com salários atrativos, também tem uma barra super alta em relação à entrada, à cobrança, quanto você vai ter que entregar, continuar estudando. Então, isso é um desafio constante aqui que a gente tem que trazer e conscientizar nossos alunos e alunas. Quanto à sua segunda pergunta, como que as empresas estão contratando, o que elas estão levando em conta, como ela vem desenvolvendo, né? O Brasil ele tem uma característica típica de ter um nível de distribuição entre as senioridades profissionais parecido como uma torre Eiffel, assim. Em vez de ser uma pirâmide, de fato, onde eu tenho menos profissionais sêniores, médio, profissionais pleno e uma abundância, obviamente, muito maior de profissionais júnior, mas que essa rodinha ela tem que ir girando, né? Esse fluxo, o profissional que está começando tem que ir ganhando experiência, assim sucessivamente. Em tecnologia isso não é tão rápido quanto a gente gostaria, e vem uma abundância nos últimos 4, 5 anos de profissionais júnior sendo formados em grande volume para o mercado, que deixou essa pirâmide, né, muito mais parecida com uma torre Eiffel aqui, que está com a perna e essa base bem inflada. Então a gente precisa dar oportunidade para profissionais júniores. Sem essa oportunidade, sem essa visão da empresa, né, de formar uma categoria de base, né, formar ali um conjunto de profissionais que estão em aprendizado ainda, mas que podem entregar valor, podem aproveitar essa oportunidade e crescer ali dentro, já na sua cultura, já nos seus valores, já integrado com os processos, que isso vale ouro também, né? Esse contexto de empresa é muito importante. Então, são empresas campeãs que estão fazendo isso. Essa é a estratégia de ouro do momento, que muitas empresas têm levado em conta, enquanto outras ainda continuam insistindo, né, em ter somente aqueles profissionais sêniores caros, porque eles acabam dando menos demanda ali em relação a suporte, a perguntas e tudo mais, só que traz o desafio, em primeiro lugar, de folha salarial lá em cima, de cultura, que às vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra para ter aquele profissional que às vezes não está tão conectado com os seus valores enquanto propósito e cultura. E terceiro, tem um grande desafio ali de turnover, né? Porque esse é o mercado mais disputado, profissionais sêniores recebendo de 2 a 3 contatos por semana, já com salário, já com ofertas de emprego no exterior, porque a concorrência agora é global, para trabalhar em outras empresas. Então você vai ter que fazer um trabalho dobrado aí de experiência desse colaborador, para que ele não queira deixar a sua empresa. Então, acho que a grande conexão é essa. Temos sim um novo perfil de aluno e um novo perfil de busca de cursos de qualificação na área de tecnologia, mais rápido, mais assertivo e mais conectado com empregabilidade. E do outro lado, temos empresas que agora estão conscientes que ela tem que descer ali para o play de educação também, para ajudar a formar esses profissionais, contratar esses profissionais que vão ter o ciclo formativo ainda dentro da empresa, e aí sim começar a fazer valer esse estágio, né, de aceleração de carreira, de rampagem de senioridade, que ajuda esses profissionais a terem muito sucesso ali e um turnover baixo nas empresas que hoje são muito assediadas, que são essas de tecnologia. Guilherme, você falava sobre o ensino à distância, e a gente vem acompanhando o surgimento de uma série de startups dedicadas à educação. A gente vê o ensino à distância crescendo muito. Aposto que a pandemia tem um papel nisso. Eu queria que você falasse dessa transformação, tanto do ponto de vista do surgimento de tantas startups,
aqui no Brasil, oferecendo serviços de educação, dessa transformação que a gente vem vendo no setor, e também essa transformação do ensino à distância, como que a população brasileira tem recebido, né, esse ensino à distância, como que tem ocorrido Legal. essa transformação também nesse campo. Eu acho que você disse tudo aí, né? A pandemia foi o grande balizador e salto ali para que a gente tivesse boas soluções de educação à distância, mas uma compreensão muito grande por parte dos educadores, das escolas, dos profissionais também, de que educação à distância não é só transportar o que você tinha na sala de aula para uma webcam e para uma tela. Isso dobra, né, o esforço, todo o trabalho ali que os educadores precisam ter para que haja engajamento, visto o distanciamento, a desconexão, né, o tato que às vezes a gente não tem dentro de uma sala de aula. Então esses desafios foram imensos e aí por isso surgem muitas soluções que a gente chama aqui de startups funcionalidades, né? Que tem muitas que eles agregam um papel, um complemento, uma adjacência dentro de um contexto como um todo, que no final é o ciclo formativo dessa pessoa, aquela oferta de valor que foi prometida e ela precisa ser entregue. Então, tem soluções educacionais de tecnologia, que elas fazem esse meio de campo, tem soluções educacionais de engajamento, ou seja, que melhoram ali a conexão com o conteúdo que está sendo passado para ser absorvido como aprendizado, e tem startups aí sim mais disruptivas, que elas talvez mixem os dois mundos ou conectem você a outros mundos, por exemplo, o metaverso, que foi muito dito como grande promessa, mas agora a gente viu Microsoft desligando todos os motores ali de metaverso, enquanto o Facebook também fez um layoff gigante ali nessa área, que estava investindo alguns bilhões. Então, a gente vê que educação não é pura e simplesmente você mudar a forma, o meio que você se comunica ou educa. Tem muita necessidade de adaptação de formato, né? Para o EAD ele dar certo, ele tem que ter, inclusive, uma conexão com o aluno, e aí eu não falo só na conexão da internet, que ela é meio óbvia, mas também é um desafio a nível Brasil, que para se tratar de escola pública, que hoje 80% da educação básica está na mão do governo, a gente está falando de um desafio de país gigantesco. E no ensino superior é diferente, onde a gente atua aqui, 80% da educação no ensino superior está na mão do ensino privado, que daí sim, às vezes consegue ter mais conexão, ter mais acesso a plataformas, ofertas ali, infraestrutura, time, que a gente sabe que é um desafio para todos, né? Independente de ser público ou ser privado, mas sim, o EAD teve um grande boom, uma grande aceitação por parte do brasileiro, muito por conta de custo. Em primeiro lugar, a gente teve uma ascensão muito grande de ofertas mais baratas, mas que entregam ali algumas promessas que antes só era possível fazer no presencial, e aí, por conta dos custos, isso se expõe. Tem a questão da flexibilidade geográfica, então hoje a Gama tem alunos em 18 países, antes eram 18 estados, e agora a gente já zerou o Brasil inteiro, então tem aluno do Acre a Rondônia, de Porto Alegre a Fortaleza, mas tem alunos em Londres, brasileiros, fazendo os nossos cursos, e isso só é possível através desse modelo do ensino remoto. Exige disciplina, exige organização por parte do aluno e exige muito preparo e cuidado por parte dos educadores. Não é fácil ser feito, né? Mas é das grandes condicionais dessas novas metodologias ativas para você entregar valor, mesmo que seja através de uma webcam, através de uma videoaula, através de um conjunto de materiais e vários elementos adicionais ali, do ponto de vista de conexão com o aluno, né? Eu me conecto com o aluno e faço uma jornada e uma experiência que é muito engajadora, e aí sim eu posso dizer que esse EAD vai ser bem sucedido para ambas as partes, para quem comprou, ter a entrega de valor e a sua prova lá no final, e para quem vendeu, né, a satisfação e o depoimento de algum aluno ali muito satisfeito com a sua entrega de valor. Meu caro, para finalizar o nosso papo aqui, que sempre é muito bom falar de educação, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, de transformação, que a gente vem falando em todos os episódios aqui no Inovativos.
Como é que você acha que, como país, o governo, o poder público, o Estado, poderia ajudar nesse processo? Porque, ao meu ver, nenhuma empresa privada, por melhor ou maior que seja, vai dar conta, de incluir tantas pessoas nesse cenário. E a gente sabe que nem todo mundo vai se tornar um desenvolvedor. Aliás, existem várias soluções aí de no code, ou seja, você não precisa nem programar, você só vai arrastando as caixas e você monta o seu próprio aplicativo, o seu próprio software. Então as coisas vêm avançando também nessa frente, mas muito mais do que isso, que ensinar as pessoas a usarem a tecnologia, porque muitas pessoas não conseguem operar. Então, não estamos falando de quem vai construir a máquina, mas de quem O vai usar a letramento, máquina, né? seja ela, exato, seja ela para uma área jurídica, uma área de marketing, de comunicação, de finanças, tudo isso, onde a gente tem milhões de brasileiros e brasileiras, até dentro das próprias empresas de tecnologia, muitas pessoas ainda sem saber usá-las, tá? Ou tá rodando tudo no Excel ou no Word ainda. Ou seja, assim, o nível de gap, de distanciamento para o uso dessas tecnologias está enorme. E a gente tem um grande problema aí para se resolver, que é como é que a gente vai conseguir incluir tantos brasileiros e brasileiras nessa nova dinâmica. Eu tenho uma filosofia de que copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. E aí, quando você vai fazer esse processo de benchmark, que é o que a galera do marketing ensina, né? Você olha para países super desenvolvidos do ponto de vista educacional, como Finlândia, Singapura, Coreia, e você vê uma característica em comum. Primeiro, poder público como protagonista, porque para dar conta da escala que a parte pública, a educação pública exige, é necessário um projeto de país, um projeto de estado, de município e tudo mais. Para você ter ideia, o McDonald's tem menos operações de restaurantes do que o estado de São Paulo tem de cantinas nas suas escolas. São mais de 1.000 e poucas operações de cantina. Então, tem 1.000 cantinas que tem que abrir e funcionar todos os dias para fornecer alimento ali para pessoas. Então, olha o tamanho da complexidade, são mais de 5 milhões de alunos só no estado de São Paulo. Então, a gente está falando que escala traz desafios e quem tem responsabilidade de escala é quem tem esses projetos de país. E aí você vê característica em comum nesses países benchmark que eu falei é projeto de longo prazo. Projeto de 10 anos, projeto de 20 anos, projeto de 30 anos. Qual é o problema? Temos no Brasil hoje as eleições acontecem de 4 em 4 anos, podendo ser reeleito mais 4 anos e assim sucessivamente. Criam-se projetos e destravam-se coisas, mas acabam não tendo muito continuidade, porque lado A não gosta do lado B e assim sucessivamente. Então a gente tem um desafio gigante aí de comunicação em primeiro lugar, de entendimento e união, que eu acho que tem muito a ser feito, mas já tem muita coisa legal que está sendo feito, muitos cases, inclusive públicos, que podem ser replicados, mas falta boa vontade, falta esses projetos de longo prazo, assumir esse compromisso e pensar no final do dia nos alunos. E aí, falando aqui das minhas perspectivas, né? Acho que matérias como empreendedorismo, educação financeira, saber lidar com dinheiro e coding, né? Programação, e não falando de programação da mais complexa, mas começando com robótica ali, indo depois para várias camadas, independente do profissional que essa pessoa vai ser, é a nova datilografia, a nova digitação que tínhamos antes, o novo Excel que tínhamos antes, e agora é o novo inglês também. Então, isso tudo faz parte desse novo conjunto de skills que sim precisa ser mais disseminado, assim como você trouxe. Acredito muito que vai ser muito mais transversal do que vertical, como é hoje, e num futuro muito próximo a gente vai precisar ter todo esse letramento que já acontece, né? A gente ajudando nossos pais, nossos avós a mexer no smartphone, a mexer na internet, a pedir um iFood, a pedir um Uber. Isso tudo está fazendo parte de uma revolução que aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos. Agora, para os próximos 10, 15, 20 anos, isso vai estar assentado em essa distribuição de conhecimento, letramento, alfabetização digital vai estar já muito mais difundida. E isso vai exigir
com que a gente suba para um próximo degrau, e esse próximo degrau é aprender a lidar e trabalhar com tecnologia, não olhando ela como vilã, que vai roubar os empregos, que vai tirar ali algumas posições. Pelo contrário, como instrumento, como meio para que nós, seres humanos, possamos usar o que a gente tem de mais forte, que o Watson, o chat GTP não vai conseguir copiar, que são nossas emoções, com o jeito e o cognitivo, como a gente lida com as coisas, situações, emoções. Isso é muito poderoso, então nada melhor do que juntar esses dois mundos e se conectar e colocar a educação como protagonista, como pilar número 1, é essencial, mas precisa de muito esforço, muita boa vontade e bons empreendedores públicos também fazendo esse papel. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Guilherme Junqueira, ele que é CEO da Gama Academy, falando bastante sobre o setor de educação, essa transformação pela qual passa o setor de educação nesses últimos anos e transformação que deve seguir pelos próximos. Obrigado, Guilherme. Valeu, pessoal. Eu que agradeço, convido todo mundo aí a seguir a gente nas redes sociais, Gama Academy e Gui Junqueira. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Valeu pelo convite. A gente volta na semana que vem, Vitor. Combinado? É isso mesmo. Então, você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal da Band News FM. Lá tem a playlist Inovativos. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão e até o próximo episódio.